Bom dia! Estou tão feliz, pois vamos passar o dia juntos. Veja, eu fiquei acordada lendo sobre coisas mundanas que têm propósitos ocultos e você e eu nunca percebemos. Minha cabeça está transbordando com todo esse conhecimento. Preciso dividi-lo com alguém. E você é o voluntário perfeito. Primeiramente, comida. É hora de um café da manhã saudável. Vou fazer ovos para você, mas antes, olhe para isso. Está vendo essa pequena cordinha branca? Existem alguns equívocos comuns sobre o que ela é. Mas não é uma galinha bebê ou qualquer coisa nojenta. Mesmo que pareça que não pertence ao ovo, de agora em diante você vai querer vê-la em seus ovos. É chamada de chalaza. Existem 2 em cada ovo e elas são como as cordas que seguram uma rede. E essa rede é uma gema de ovo. As cordas impedem que ela bata na casca. Se você ainda não gosta da aparência, não se preocupe. Essas cordas geralmente desaparecem depois que o ovo é cozido. Além disso, elas são um sinal de frescor. Se você não vê uma chalaza confiável, pode ter deixado os ovos na geladeira por mais dias do que deveria. E aí, como você gosta dos ovos, mexidos ou fritos? Antes de finalizar seu café da manhã, é preciso acrescentar um pedaço de fruta à sua refeição. Que tal uma maçã? Por falar nisso, você sabe de onde vêm as maçãs? Estou falando de todas as que você já comeu. De macieiras, certo? E de quais sementes essas macieiras crescem? Sementes de maçã, certo? Não. Quase todas as macieiras não crescem a partir de sementes. As mudas se tornam geneticamente diferentes de suas árvores-mãe. Sementes de uma Golden Delicious não formam uma árvore de Golden Delicious. Todas as maçãs que você já comeu provavelmente foram cultivadas em árvores enxertadas. Enxerto é o processo em que os agricultores anexam galhos de, nesse caso, macieiras ao tronco cortado de outra árvore. De qualquer outra árvore. Sim, de um pessegueiro ou até mesmo de um abacateiro. Árvores Frankenstein. Antes de começarmos o nosso dia, vamos verificar a previsão do clima. Ligue a TV. Ou espere, você já olhou de perto para o seu sofá? Viu esses botões? No passado, os móveis eram preenchidos com crina e palha. Esses tipos de preenchimento se moviam muito. Os sofás podiam ficar muito irregulares. Então, esses botões profundos eram usados para impedir o movimento das fibras. Usamos preenchimentos muito mais confortáveis do que palha agora, mas ainda mantemos o visual pela estética. Ok, vamos em frente. Você pode ligar a TV agora. Há 60% de chance de chuva. Parece que precisaremos levar um guarda-chuva. Mas você sabe o que essa previsão realmente significa? Eu sempre pensei que fosse tipo, você sabe, uma chance de 60% de chuva. Mas na verdade, esse número significa que pode chover em 60% da área prevista. Que tal um lanche rápido para a estrada? Oreos, yum! Veja o design na parte superior do biscoito. No centro temos um círculo coberto por uma cruz de braços duplos. É o logotipo da Nabisco, que é um símbolo europeu de qualidade. Pegue um casaco também, por precaução. Você já notou essas letras impressas no zíper do seu casaco? Ou no zíper de qualquer outra roupa? Vá em frente e verifique agora mesmo. Aposto que posso adivinhar as letras que encontrará lá. Se eu estiver certa, você me deve um refrigerante. Diz YKK? Eu tinha uma chance de 50% de acertar, porque cerca de metade de todos os zíperes do mundo são feitos por um fabricante chamado Grupo YKK. Então, você me deve um refrigerante ou não? Vamos lá, tenho algumas coisas para fazer. Você não se importa de me acompanhar, não é? Primeira parada, preciso ir ao banco para deixar um cheque. Nem todas as linhas impressas em cheque são tão simples quanto parecem. Para torná-los mais difíceis de replicar, muitas delas têm uma escrita minúscula, tão pequena que parece formar uma linha preta mostrando onde assinar. Normalmente, a escrita é de frases como documento original ou assinatura autorizada. No entanto, apenas super-heróis com visão microscópica saberiam. Em alguns centavos dos Estados Unidos, e essas moedas são bastante raras, você pode identificar letras sob o ombro de Lincoln, VDB. O que elas querem dizer? São as iniciais de Victor David Brenner. Esse é o homem que projetou o primeiro centavo com exatamente o mesmo retrato de Lincoln que ainda está em uso hoje. Depois, preciso passar no supermercado. Você pode pegar um carrinho? Sabia que essas alças de metal nos carrinhos realmente têm um uso? Elas são projetadas para segurar suas sacolas se você tiver muitas coisas para colocar dentro do carrinho ou para proteger itens frágeis que devam ficar na posição vertical. Você precisa de alguma coisa?
Aqui está minha lista de compras. 1 banho de espuma. O quê? É essencial. É o mais importante. Você sabe, não estou brincando. Na verdade, tem um uso prático. E não é para fazer uma barba de bolha enquanto se está entediado na banheira. O banho de espuma foi inventado para que as bolhas fiquem na superfície da água e funcionem como um isolante, mantendo a água quente por mais tempo. Eu gosto de banhos longos, então isso é muito importante para mim. Próximo item, uma nova escova de dente. A minha está velha e precisa ser substituída. As cerdas indicadoras azuis praticamente desapareceram. Ah, você não sabia que é para isso que elas servem? Sim, a fileira de cerdas azuis na maioria das escovas de dente age como um temporizador. Elas vão afinando e perdendo a cor a cada escovação. E assim você sabe que precisa trocar de escova. Só por segurança, vou te dar uma escova nova também. Tudo bem, já tenho tudo o que preciso. Vamos para casa. Começou a chover. Ainda bem que pegamos esse guarda-chuva. Parece que ninguém sabe para que serve a ponta de metal de um guarda-chuva. Veja, agora que estamos fora da chuva, o tecido está cheio de gotas d'água. Quando dobramos nosso guarda-chuva e o colocamos no carro, ele deixa tudo encharcado por lá. Mas não se batermos a ponta de metal no chão e chacoalharmos toda a água para fora. Conveniente, certo? Vamos entrar no carro. Aquela linha de pontos pretos ao redor do para-brisa sempre me incomodava. Mas finalmente descobri para que serve. Essas linhas serigrafadas protegem da luz ultravioleta a cola que liga o para-brisa ao carro. Os pontos, no entanto, são apenas estéticos. Vamos ligar o rádio e ouvir um pouco de música. Sabe esse símbolo no botão liga-desliga do rádio que você vê praticamente todos os dias? Também está em computadores, micro-ondas, consoles de videogame e muitas outras coisas. Mas eu nunca pensei no significado dele. Ele data de muito antes da maior parte das tecnologias que o usa. Acontece que, na verdade, é um código binário que diz estado de energia em espera. Legal! Bom, essas tarefas me abriram o apetite. Vou propor o seguinte: eu lavo a louça enquanto você prepara um espaguete para o jantar. Todo mundo sempre diz que é impossível medir a quantidade certa de espaguete. É tão difícil descobrir o tamanho de uma porção. Mas nenhum de nós deveria ter dificuldade com isso, porque é uma ferramenta com esse propósito bem debaixo do nosso nariz. No meio da colher de espaguete, há um buraco de tamanho perfeito para medir uma porção. Chega de sobras! Todo mundo sempre usa a parte superior de pratos e tigelas. Mas, como estou aqui lavando a louça, isso me lembra todos os usos inteligentes para o lado inferior. Por exemplo, a borda áspera sob os pratos pode afiar facas. Veja! Todas as suas facas estão cegas e mal conseguem cortar tomates. Basta passar o fio ao longo do fundo deste prato algumas vezes, voilá! Como nova! Agora ela corta os tomates como manteiga. E esse suco aqui no fundo da sua caneca? Ele também tem um propósito. Um pelo qual você provavelmente ficará muito grato, mesmo que ainda não saiba nada sobre isso. Esse suco é projetado para canecas que vão de cabeça para baixo para a máquina de lavar louça. Sem ele, uma poça de água se acumularia dentro da borda e se derramaria nos seus pés na hora de retirar da máquina. Confia em mim, essa pequena lacuna é sua melhor amiga. Antes de usar essa frigideira, você salgou o óleo? Sim, você não deve apenas salgar a água para cozinhar a massa, mas também o óleo de fritura. Uma pitada de farinha também funciona. As duas substâncias absorvem a umidade dos alimentos e impedem que o óleo espirre. Mas cuidado, porque o sal pode diminuir a temperatura na qual o óleo começa a esfumaçar. Provavelmente não será um problema, a menos que você esteja fervendo grandes quantidades. Já temos informações novas o suficiente para um dia, certo? Vamos terminar este ótimo dia com um excelente jantar de espaguete. Existem 2 lados em cada história. Assim como em um disco de algodão, 2 texturas diferentes para ser mais preciso. Uma é suave e você deve usá-la para áreas mais sensíveis do seu rosto. Por exemplo, os olhos. O lado mais áspero pode ajudar você a remover a maquiagem e limpar o rosto em áreas menos sensíveis, como a testa. Se você gosta de plantas em casa, provavelmente notou que os vasos de flores têm buracos na parte inferior. Esses buracos são a razão pela qual seus amigos verdes vivem uma vida feliz. Eles são extremamente importantes para a drenagem da água. Graças a esses buracos, você evitará o acúmulo de água que pode ser prejudicial à planta.
Além disso, graças a eles, as raízes podem crescer e se expandir além dos limites do vaso. Você já notou que os óculos de sol estilo aviador têm principalmente lentes verdes? Isso tem a ver com a origem deles. Eles surgiram pela primeira vez na década de 1930. Antes disso, os pilotos tinham óculos de proteção para proteger os olhos enquanto estavam no ar. Altas altitudes com sol brilhante e temperaturas abaixo de zero eram um verdadeiro teste para seus olhos. Os óculos os ajudavam com esses problemas, mas depois teve outro. Como a diferença de temperatura entre o ar externo e dentro dos óculos era grande, as lentes embaçavam e atrapalhavam a visão do piloto. Então, a empresa chamada Bausch & Lomb criou um novo formato de lentes, que era cercada por uma armação de metal leve. As lentes eram verdes escuras, porque essa tonalidade corta a luz azul, o que também é um problema para os pilotos quando eles estão voando acima da linha das nuvens. Além disso, lentes verdes reduzem o brilho e melhoram o contraste e a nitidez. Buracos na lateral dos seus tênis All-Star. São realmente necessários? Bom, eles permitem que o ar entre e resfrie seus pés. Você também pode usá-los para amarrar seus tênis de maneiras diferentes, criando um estilo só seu. Existem duas razões pelas quais as garrafas de plástico têm ranhuras. Primeiro, se você estiver bebendo água fria e estiver quente na rua, verá que há muita condensação na sua garrafa. Ou talvez se você estiver praticando algum esporte ou malhando, suas mãos estão suadas e se as garrafas tivessem uma superfície lisa, seria mais difícil segurá-las. Então, essas ranhuras existem para que você possa segurar a garrafa mais firmemente. A segunda razão é que com essas saliências, os fabricantes podem usar um plástico mais fino. Isso significa que eles precisam de menos material na produção geral. E esse plástico ainda é firme o suficiente para que a garrafa mantenha sua forma. Cabides de madeira não existem apenas por razões estéticas. Como são feitos de madeira de cedro, eles trazem um cheiro agradável para o seu armário. Além disso, repelem insetos. Eles também são bastante firmes, então são úteis para roupas pesadas, como jaquetas. E é difícil danificá-los, então tem uma vida útil mais longa. Você deve ter notado que há um quadrado colorido na parte inferior do tubo da pasta de dentes. Esses blocos vêm principalmente em azul, vermelho, verde e preto. Eles são um tipo de indicadores, pois ajudam as máquinas de fabricação na linha de montagem a reconhecer onde e quando cortar o tubo e selar a extremidade. Algumas botas têm alças na parte superior traseira. Parece uma declaração de moda, né? Ou talvez seja algo que os fabricantes adicionam por diversão, mas essas alças realmente têm seu propósito. Com elas, você pode puxar a bota para cima ao vesti-la. Além disso, você pode facilmente pendurá-la ou usar a alça para dar melhor suporte para os cadarços. Hora da confissão. Lembra daqueles acessórios que vieram com seu aspirador de pó? Você também os colocou em algum lugar e nunca mais os usou? Na verdade, eles são muito úteis quando você está limpando a casa, porque servem para áreas específicas que às vezes são difíceis de alcançar com um bocal padrão. Todos nós sabemos para que serve o descascador de vegetais. Mas além de descascar cenouras ou batatas, você também pode usá-lo para cebolas. Pode ser mais rápido do que usar a faca. Além disso, economizará algumas lágrimas. Alguns moletons têm algo bem específico na área do pescoço. Uma inserção em forma de V que pode ser vista no meio do colarinho. A inserção com ranhuras, semelhante às ranhuras da bainha e das mangas, permite que a roupa seja vestida com mais facilidade, sem perder a forma. A inserção em V se estica para que uma pessoa usando o moletom possa passar a gola pela cabeça. Seu objetivo também é absorver o suor. Em suas primeiras versões, os moletons tinham isso na parte de trás e na da gola. Com o tempo, eles perderam de trás, e essa inserção em V se tornou algo decorativo desde que os fabricantes começaram a costurar um V no colarinho sem usar o material com ranhuras que costumava ser adicionado antes. Quadrados ou círculos coloridos que você vê nas embalagens de alimentos não são uma indicação de vitaminas, minerais ou certos sabores que os alimentos contêm. E não é um código secreto que os consumidores devam solucionar. Na verdade, é para engenheiros de impressão. São chamados de inserções de controle de processo, ou blocos de cores da impressora. Durante o processo de impressão da embalagem de alimentos, os fabricantes usam esses blocos coloridos para verificar se a tinta de impressão está correta. Eles comparam a cor dos blocos que imprimem para garantir que a marca para a qual imprimem tem uma qualidade consistente e reconhecível em todo o mundo. A maioria das impressoras usa apenas 4 cores: amarelo, magenta, ciano e preto.
Algumas impressoras têm cores adicionais, como verde, laranja e violeta. É por isso que às vezes você vê vários círculos em determinados pacotes. Eles testam cada cor de tinta. Margens em cadernos. Elas não estão lá como algum tipo de guia para fazer anotações e escrever. Alguém criou a solução em potencial que deveria proteger o trabalho escrito de ratos. Eles costumavam ser residentes bastante comuns nas casas das pessoas. Eles são conhecidos por sua dieta, incluindo basicamente qualquer coisa, como papel, por exemplo. Então, as pessoas começaram a adicionar amplas margens como um aperitivo, que deveria manter os ratos satisfeitos. Dessa forma, eles não chegariam ao prato principal, as páginas escritas. Os ternos têm uma casa de botão perto do entalhe da lapela. Os fabricantes a fazem para que você não possa abri-la sem arruinar seu terno. E quando você a compara com a outra lapela, vê que uma é completamente lisa. Você não encontrará uma casa de botão sem botão apenas em um paletó de terno. Camisas de acampamento, alguns casacos e outras peças de roupas também as têm. Isso tem a ver com a história das lapelas. As primeiras surgiram no início do século XIX. Antes disso, os homens usavam principalmente jaquetas de fechamento frontal com colarinho alto. Eles abotoavam até o topo. Durante os dias quentes, eles relaxavam a postura, abaixavam a gola e deixavam o botão superior aberto. Era um alívio, além de suas voltas dobradas ficarem simétricas no peito. E hoje, reconhecemos isso como uma lapela. As pessoas pararam de usar aquela casa de botão depois que criaram a lapela, a menos que fosse para algumas ocasiões formais, como por exemplo, quando você quer colocar uma flor lá. É por isso que os fabricantes de ternos a deixaram como um recurso de moda. Saquinhos de chá. É muito fácil adivinhar para que eles servem, mas eles podem ser úteis se você tiver pés mal cheirosos depois de um longo dia com os mesmos sapatos. Basta colocar saquinhos de chá, não utilizados, é claro, em seus sapatos durante a noite. Quando você acordar, os saquinhos de chá terão absorvido efetivamente todos os odores indesejados. Os prendedores de papel também podem ter um propósito útil além do principal. Você pode prender o seu dinheiro para mantê-lo unido. O mesmo vale para clipes de papel. Se a sua pulseira favorita quebrou e você está procurando uma maneira de segurá-la, um clipe de papel pode ajudar. Basta prender um em cada extremidade da pulseira, torcê-lo firmemente e sua pulseira está pronta. Algumas pessoas até veem as cores como letras e números ou as ouvem. Aqueles que vivem mais perto do Círculo Polar Ártico podem distinguir diferentes tons de neve porque é o que eles veem o tempo todo. Para outros é apenas branco. Alguns idiomas só têm nomes gerais para as cores. Por exemplo, escuro significa tons frios como preto, azul e verde. Cores como branco, vermelho, laranja e amarelo são todas chamadas de quentes. Seu olho processa mais variações de cores quentes do que de frias. Tem uma tribo na Austrália que descreve a textura, a função de um objeto e a sua sensação em vez de sua cor. Eles não têm nenhum nome para as cores. Os Candoche, que vivem nas margens do rio Amazonas, no Peru, não têm uma palavra que descreva o próprio conceito de cor. Em vez disso, o nome de um pássaro amarelo será usado para descrever a cor amarela. Qualquer fruta madura significará vermelho e fruta não madura, verde escuro. Muitas pessoas perdem sua capacidade de perceber algumas cores à medida que envelhecem. Por volta dos 70 anos de idade, suas lentes oculares se tornam amareladas. Esse filtro amarelo natural pela qual elas olham não as deixa distinguir o azul do roxo e o amarelo do verde. Metade de seu cérebro é envolvida para processar informações visuais. Uma parte muito menor é deixada para perceber o sabor. É por isso que a cor dos alimentos ou bebidas pode aumentar ou inibir seu apetite. Você sempre escolherá a maçã mais vermelha, porque seu cérebro a percebe como a mais doce e mais madura. Não há alimentos naturalmente azuis, portanto você é menos atraído por eles e pode até mesmo temê-los. É por isso que instalar uma luz azul em sua geladeira ou comer em um prato azul é uma ótima maneira de comer menos. Você sempre escolherá frutas e vegetais mais brilhantes porque estão associados a um sabor mais rico. Comê-los faz você se sentir mais saudável e mais feliz. O amarelo pode aumentar seu apetite ao associá-lo à energia e à empolgação. O branco pode enganar você para comer mais e prestar menos atenção ao que você está comendo. Isso porque a comida branca parece mais inofensiva em termos de calorias. Se você come em um prato branco, é mais provável que coma em excesso, pois ele faz com que os alimentos pareçam mais brilhantes. Seu cérebro também se lembra da cor da embalagem dos alimentos. Se você colocar chips de sal e vinagre em uma embalagem de chips de queijo e cebola, talvez nem perceba a diferença de sabor enquanto ao comer.
As empresas de comida sabem que você vai comer mais do que elas estão vendendo quando se trata de cores e sabores diferentes. O vermelho te dá coragem e força para o trabalho físico. O amarelo te deixa mais feliz, mais produtivo e mais confiante. O verde traz equilíbrio e harmonia para o ambiente do escritório. Seus olhos também adoram essa cor. Eles não precisam de tempo para se ajustar a ela. O laranja te dá uma sensação de conforto e calor, por isso é perfeito para um lounge de escritório. Pássaros, peixes e muitos mamíferos veem todo o espectro de cores em toda a sua glória, assim como os humanos. Para alguns animais, uma boa visão de cor é crucial. Sem ela, eles não vão distinguir frutas vermelhas maduras de frutas verdes. Sempre que bocejamos, usamos os músculos da boca e da língua, e o contato pode apertar algumas das glândulas produtoras de saliva. Como resultado, podemos esguichar um pequeno jato de saliva sem nem perceber. Eu tinha um amigo na faculdade que podia fazer isso de maneira voluntária. Era impressionante. Acontece que a saliva é basicamente sangue filtrado. O sangue é processado graças a glândulas especiais, e células especiais absorvem suas propriedades. Depois disso, o sangue se transforma em saliva. As pessoas ruivas constituem 1% da população. 2% são loiras naturais. Sim, a maioria das pessoas que você vê com essas cores de cabelo tinge. O preto é a cor de cabelo mais comum no mundo. Sua memória é afetada pela posição de seu corpo. Por exemplo, é muito mais provável que você se lembre de uma situação em que acenou para alguém se você ficar de pé e acenar novamente. A maioria dos cientistas concorda que as lágrimas que aparecem por emoção são uma característica humana única. Nenhum outro animal é capaz de chorar por causa de tristeza ou alegria. As pupilas se estreitam e se expandem a fim de controlar a luz que chega. Se houver muita luz, elas estreitam a passagem para a luz, de modo a não prejudicar a visão. No escuro, as pupilas se expandem para capturar a maior quantidade possível de luz. A língua tem muitos músculos, e alguns deles só podem se esforçar quando se está aprendendo um novo idioma. Uma mordida humana quase sempre infecciona, por causa de todas as bactérias que vivem em nossa boca. Neste sentido, estamos muito próximos das hienas. Seus ossos são projetados para serem usados diariamente, e alguns deles podem absorver 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Mesmo que a gente escove os dentes 2 vezes por dia e nunca esqueça o enxaguante bucal, a boca continua sendo uma das partes mais sujas do corpo humano. Milhões de bactérias vivem dentro dela. A boa notícia é que a maioria dessas bactérias são boas para o corpo e o protegem das más bactérias e vírus. De manhã, você é mais alto do que à noite. Enquanto dorme, sua altura não é mais afetada pela força da gravidade e sua coluna vertebral se estica. É uma pena que você se torne mais baixinho durante o dia. Uma montanha-russa faz seus órgãos se mexerem de fato. Portanto, quando você sente que seu estômago está caindo, na verdade ele está girando dentro de seu corpo. Você acha que suas impressões digitais são a única característica individual em seu corpo? Bem, não são. A impressão de sua língua e seu cheiro também são únicos. Se alguém o fareja, é motivo suficiente para ficar desconfiado. Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em linha reta, cara, isso iria doer, mas contornaria a Terra mais de 2 vezes. Uma proeza impressionante que você não viria por quê? Bem, você não pode viver sem seus vasos sanguíneos. Dor de dente e dor de cabeça estão unidas graças ao nervo trigêmeo. Ele atravessa a mandíbula até a cabeça, portanto, quando você sente dor de dente, ela geralmente vai de mãos dadas com a dor na cabeça. Você perde calorias fazendo literalmente qualquer coisa. Um sono saudável de 8 horas, por exemplo, faz com que você queime até 800 calorias. E sim, você gasta energia mesmo enquanto come. Uma pessoa pode ficar sem comida por mais de 20 dias. Entretanto, se você não dormir por 10 dias, seu corpo simplesmente deixará de funcionar. Por falar em sono, a pessoa comum esquece 90% dos próprios sonhos. E talvez isso seja uma boa coisa. Caso contrário, imagine como o mundo teria enlouquecido. A cor de seus sonhos é afetada pela TV que você assistia quando era criança. Se você é de uma geração mais velha que assistia televisão em preto e branco, verá sonhos monocromáticos com mais frequência. Se você foi acostumado com a televisão colorida, seus sonhos também serão coloridos. De cada 10 mil pessoas na Terra, uma tem os órgãos espelhados ou invertidos de suas posições habituais. Ou seja, seu fígado seria maior do lado esquerdo e o rim direito estaria um pouco mais acima do que o esquerdo.
Pessoas com olhos de cor clara, azul ou verde, são melhores em tolerar a dor do que aquelas com olhos escuros. Os cientistas pensam que isso pode estar relacionado à melanina que afeta a cor dos olhos. O comprimento de seu pé é semelhante ao do seu antebraço. Não acredite em mim, vá verificar. Vou esperar aqui mesmo. Não. Nós, humanos, temos 7 buracos principais em nosso corpo. Nossa boca, orelhas, nariz, olhos e nosso... você sabe, lá embaixo. Um anel humano, um donut, uma boia de salvação ou mesmo um pãozinho. Sério, contando os poros em sua pele e o resto, haveria milhões de buracos no entanto. Trilhões mais provavelmente. Os corpos lançam a radiação térmica como uma pequena quantidade de luz. Esta luz é 1000 vezes menos visível que a luz normal, portanto você ainda não é uma lanterna. Respire fundo pelo nariz. O ar só sobe uma narina de cada vez, e nossas narinas se revezam. Compartilhar é cuidar. Nosso cérebro nos diz quando nosso corpo dói, mas ele mesmo não sente dor. Não há receptores de dor no cérebro. Aquela sensação de seu estômago levantando é o que realmente acontece. Segure-se! Cada humano tem um cheiro único, exceto por gêmeos idênticos. Eles compartilham o mesmo DNA e o mesmo cheiro. Nossas impressões digitais não são apenas para nos identificar para a polícia se tivermos feito algo errado. As voltinhas permitem que nossa pele se estique para evitar danos e melhorar nosso sentido do tato. Quando você está assustado, pode se tornar muito mais forte do que antes. Talvez não levante um carro, mas você não sentirá dor ou fadiga tão rapidamente. A torre do Empire State Building foi projetada para servir como estação de ancoragem para dirigíveis. Naquela época, as pessoas acreditavam que esses dirigíveis se tornariam o principal meio de transporte no futuro. O projeto incluía pranchas de desembarque, estâncias de check-in e alfândega e assim por diante. Depois, os engenheiros perceberam que o vento lá em cima era forte demais para seus planos e desistiram da ideia. Angel Falls, a maior cachoeira ininterrupta do planeta, tem mais de 2 vezes a altura do Empire State Building. Durante a estação seca, a água que cai às vezes evapora antes mesmo de atingir o solo. Um dos sons mais misteriosos já ouvidos na Terra foi o bloop. Ocorreu em 1997 e lembrava o barulho dos animais marinhos, mas o volume era muito alto para um som produzido por uma criatura viva. A Antártida pode parecer um campo gigante de gelo, mas na verdade há um enorme continente embaixo. Isso significa que tem vulcões, montanhas e vales, como qualquer outro continente. Os cientistas descobriram recentemente que a massa de terra da Antártida tem o ponto mais baixo do planeta, bem como enormes cadeias de montanhas. Se algum dos numerosos vulcões entrasse em erupção, derreteria uma grande parte do gelo da superfície e aumentaria o derramamento de gelo no oceano. O nível do mar subiria e inundaria áreas costeiras ao redor do mundo. As águas oceânicas também seriam desestabilizadas, colocando em risco a vida marinha. Ainda bem que todos esses vulcões estão adormecidos no momento. Um dia no Polo Sul dura 6 meses neste continente. O Polo Sul tem apenas um pôr do sol e um nascer do sol durante todo o ano. A Terra primitiva pode ter sido roxa, não verde. Existe uma teoria de que micróbios antigos usavam outras moléculas além da clorofila para absorver a luz solar. Essas moléculas provavelmente davam aos organismos vivos uma tonalidade violeta. Durante a Idade da Pedra, toda a população da Europa Central era de cerca de 1.500 pessoas, o que significa que todas caberiam em um navio de cruzeiro de médio porte nos dias de hoje. Os astrônomos descobriram que a Via Láctea pesa cerca de 1,5 trilhão de massas solares, e uma massa solar é a massa do nosso Sol. Uma pequena parte desse peso é um buraco negro supermassivo no centro da galáxia, com 4 milhões de massas solares e 200 bilhões de estrelas. O resto é matéria escura, misteriosa e invisível. Se todas as camadas de gelo e geleiras do Ártico derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria até a altura de um prédio de 26 andares. Sob luz negra ou ultravioleta, as bananas maduras parecem azuis brilhantes. Isso acontece devido à clorofila que se decompõe quando a fruta está amadurecendo. O Oceano Pacífico encolhe a cada ano, devido aos movimentos das placas tectônicas, e o Oceano Atlântico fica maior, na mesma proporção. Atualmente, existem apenas 2 camadas de gelo no mundo após a última era glacial do planeta. A primeira é o manto de gelo da Groenlândia. A segunda, a camada de gelo da Antártida, é enorme, é do tamanho do México e dos Estados Unidos continentais juntos. Ondas de tsunami muitas vezes passam despercebidas.
Elas não sobem mais do que vários centímetros acima da superfície até atingirem águas rasas. Quando o oceano é profundo, porém, elas podem viajar tão rápido quanto um avião comercial de longa distância. Os corais que vivem em águas rasas produzem sua própria proteção contra o sol. Sem ela, a luz solar prejudicaria as algas que vivem dentro deles. Para proteger essas algas, que são a principal fonte de alimento dos corais, eles fluorescem. Esse processo produz proteínas que atuam como protetor solar. Quase 90% de toda atividade vulcânica na Terra acontece nos oceanos. O Pacífico Sul tem a maior concentração de vulcões que as pessoas conhecem. Há um aglomerado de vulcões que tem 1.133 cones vulcânicos. Todos eles estão ativos e confinados em uma área do tamanho do estado de Nova York. O Zemshun Canyon, no meio do mar de Bering, é o maior desfiladeiro subaquático já descoberto. Há mais tesouros e artefatos no fundo do oceano do que em todos os museus do mundo juntos. Em 1900, um dos furacões mais fortes surgiu perto da América Central e no Golfo do México. Em seguida, chegou à Flórida e ao Texas, e é considerado o furacão mais devastador da história dos Estados Unidos. Ele foi detectado pela primeira vez em 27 de agosto e durou muitos dias. Quando chegou à costa do Texas, a tempestade se transformou em um furacão de categoria 4. Os furacões são categorizados em velocidade e intensidade do vento usando algo chamado escala Saffir-Simpson. Existem 5 categorias diferentes, de 1 a 5, sendo 1 o mais fraco e 5 o mais forte. O povo de Galveston teve menos de 4 dias para se preparar para a tempestade que chegou até Oklahoma e Kansas. O furacão então seguiu para as grandes planícies e virou em direção aos Grandes Lagos, na Nova Inglaterra, e atingiu o sudeste do Canadá. A tempestade foi tão forte que mais de 3.600 casas foram danificadas, embora fossem resistentes o suficiente para resistir à tempestade. Considerando os números da população naquela época, atualmente equivaleria a centenas de milhares de casas destruídas, se não milhões. Lago Manchado. Dizem ser o local mais mágico do Canadá. No inverno e na primavera, este é apenas um lago normal que se parece com qualquer outro, mas tente ir lá no verão, quando a água começa a evaporar. Será como se você tivesse entrado em um mundo diferente, uma paisagem pontilhada com manchas azuis, verdes e amarelas. Durante o verão, se formam mais de 300 piscinas e elas parecem mágicas. Ao longo dos séculos, as pessoas acreditavam que tinham propriedades curativas diferentes. E a explicação para as cores vibrantes é pura ciência. Cada uma tem uma alta concentração de diferentes minerais. Vivemos dentro do Sol. Sua atmosfera se estende muito além de sua superfície visível. E mesmo que a Terra esteja a 150 milhões de quilômetros de distância da estrela, ainda está ao alcance da atmosfera solar. Auroras acontecem quando partículas carregadas do Sol são capturadas pelo campo magnético da Terra e colidem com a atmosfera superior perto dos polos. A velocidade da rotação do nosso planeta está gradualmente diminuindo. Isso acontece a um ritmo sem pressa de 17 milissegundos por 100 anos. Por causa disso, nossos dias estão se tornando mais longos, e ainda assim, somente depois de 140 milhões de anos, o dia na Terra durará 25 horas. O continente mais meridional da Terra, a Antártida, é apenas o 5º maior, mas contém quase 70% da água doce do planeta e 90% do gelo do mundo. A Antártida também é considerada um deserto. Muitas rochas na Terra têm origem marciana. Os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, na Antártida e em outros lugares, e descobriram que essas rochas chegaram do planeta vermelho. O maior castelo de areia do mundo está localizado na Dinamarca. Os 30 escultores de areia que o criaram usaram mais de 5.000 toneladas de areia. Para torná-lo mais durável, foram adicionados 10% de argila juntamente com uma camada de cola. Ele foi construído para resistir a invernos longos e tempestuosos. Alguns fótons que não são absorvidos são remitidos, e seu comprimento de onda determina a cor que vemos. Quando você expõe um material à luz solar ou fótons de energia mais alta, isso pode danificar seus cromóforos, razão pela qual eles não serão capazes de emitir fótons em determinados comprimentos de onda. Os materiais vermelhos desbotam mais a luz do Sol. Seus cromóforos emitem luz vermelha de uma forma que absorvem fótons do resto dos comprimentos de onda.
De 60 a 100 toneladas de poeira espacial chegam à superfície do nosso planeta todos os dias. Essas minúsculas partículas cósmicas são liberadas principalmente por cometas, que geralmente são feitos de poeira e gelo. Quando o Sol transforma esse gelo em vapor, a poeira restante viaja para a Terra. Você precisa de uma gota de líquido, uma impressora 3D a laser de última geração e de algumas horas de trabalho para fazer o menor spinner de todos. A largura dele será menor que a largura de um fio de cabelo. Pelo menos é o que pesquisadores do Laboratório Nacional de Oak Ridge conseguiram fazer. O biscoito Oreo com recheio duplo não tem nada de duplo. Um professor de matemática pesou 10 Oreos comuns, 10 Oreos com recheio duplo e 10 mega recheados. E os resultados mostraram que o biscoito com recheio duplo corresponde apenas a 1,86 do recheio de um Oreo comum. A pimenta chipotle não é um tipo especial de pimenta. É apenas a boa e velha pimenta jalapeño, só que seca e defumada. Em sua forma gasosa, o oxigênio não tem cor nem cheiro, mas quando está em forma líquida ou sólida, ele se torna azul claro. Após ser pega por um buraco negro, uma estrela é dilacerada por sua enorme força gravitacional. Parte do que sobra da estrela permanece dentro do buraco negro. E o resto, em forma de um grande jato de plasma, é ejetado com tanta força que viaja centenas de anos-luz. Não muito tempo atrás, cientistas decidiram que a árvore genealógica dos dinossauros precisava ser redesenhada pela primeira vez em 130 anos. Aparentemente, duas espécies de dinossauros deveriam ter sido agrupadas desde o início. Uma é a que compreende animais carnívoros com cintura semelhante à dos lagartos, como o Tiranossauro Rex, e a outra com pelvis semelhante à das aves vegetarianas, como o Estegossauro. Um camelo consegue tomar até 120 litros de água em pouco mais de 10 minutos. Essa água é armazenada no fluxo sanguíneo do animal. Já a sua corcunda gordinha fornece nutrição para o camelo quando há pouca comida disponível. Alguns animais marinhos, como o salmão e as tartarugas, usam o campo magnético do nosso planeta para encontrar o caminho de casa. Além de ajudarem você a respirar, seus pulmões também produzem glóbulos vermelhos. Essas células são responsáveis pela coagulação, que impede hemorragias. Os pulmões produzem mais de 10 milhões dessas minúsculas células por hora. Apenas duas letras nunca aparecem na tabela periódica, a J e a Q. Gire uma bola quando for deixá-la cair, e ela voará pelo ar enquanto cai. Esse fenômeno é chamado de efeito Magnus. Ele acontece em vários esportes, como o tênis e o beisebol. A anatedaefobia é o medo de que em algum momento, em algum lugar do mundo, um pato ou ganso possa estar de olho em você. A pessoa não tem medo de que o pato ou ganso se aproxime ou até toque nela. Ela só não gosta da sensação de estar sendo vigiada. Isso foi descrito pela primeira vez em uma história em quadrinhos para mostrar que todo mundo pode ter medo de alguma coisa. Qualquer coisa pode se tornar uma fobia. Um pato me encarando a cada movimento que faço certamente me daria medo também. Suas balinhas de fruta preferidas podem estar brilhando porque estão cobertas com cera de carnaúba. Muitas frutas, principalmente as maçãs, possuem uma fina camada dessa cera também. Além de deixar as frutas e balas mais bonitas, essa cera pode ser usada em carros. Os pêssegos e nectarinas parecem ser diferentes, mas são praticamente a mesma fruta. Se o gene recessivo for dominante, temos pêssegos. Se não for, temos as macias nectarinas. Os corvos são ótimos em reconhecer rostos de pessoas, e houve casos em que se lembravam de pessoas por muito tempo. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo da forma como você os trata. Você não vai querer dar de cara com um corvo que guarda mágoa de você, vai? E ainda pode ser difícil reconhecer um corvo específico entre os demais, então é melhor se precaver e dar um tchauzinho para todos. Na cidade de Ioro, na América Central, tem um evento anual conhecido como Chuva de Peixes. E um detalhe, ele não é organizado por nenhum morador de lá. É que todos os anos, em maio ou junho, uma tempestade torrencial cai sobre a cidade, deixando uma massa de peixes pulando nas ruas. Acredita-se que o fenômeno seja causado por trombas d'água ou tornados, que soltam os peixes bem longe de suas casas. Entrega gratuita de peixes? Por favor, eu quero. Um único fio de espaguete preso no seu garfo tem nome. Ele é chamado de spaghetto. No idioma italiano, a letra I no fim de uma palavra indica que ela está no plural, enquanto um O indica que ela está no singular. Isso se aplica a todos os substantivos masculinos, tipo gnocco em vez de gnocchi, fettuccino em vez de fettuccine e raviolo para um único pedaço de ravioli.
A água pode congelar e ferver ao mesmo tempo. Isso é chamado de ponto triplo. É quando uma substância pode ser sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo. Mas isso só é possível sob uma determinada pressão e temperatura. Estamos acostumados a ver o molho ranch branco, mas na verdade os fabricantes geralmente adicionam dióxido de titânio para deixá-lo dessa cor. Os fabricantes de protetor solar também usam essa substância em seus produtos. O mesmo acontece com os molhos Caesar e de queijo azul. Nossa Lua já teve atmosfera. Várias erupções vulcânicas aconteceram no satélite natural da Terra cerca de 4 bilhões de anos atrás. Elas liberaram imensos volumes de gás, trilhões de toneladas. Foi tanto que o gás não teve tempo suficiente de escapar para dentro do espaço. Foi assim que a atmosfera se formou. A água gelada esquenta mais rapidamente que a quente. A velocidade desse processo depende da diferença de temperatura entre o líquido e o ambiente. É por isso que a água gelada precisa de menos tempo para absorver o calor. Mas isso não quer dizer que ela vai ferver mais rápido que a água quente. A Zelândia é um continente submerso no Oceano Pacífico. Ele é geralmente descrito como um fragmento continental ou um microcontinente. Sua área tem quase 5 milhões de quilômetros quadrados, quase metade dos Estados Unidos. Ele afundou no oceano cerca de 23 milhões de anos atrás. A Nova Zelândia é a parte maior da Zelândia, que continua acima do nível do mar. As pessoas não param de evoluir. Cientistas vêm acompanhando milhares de anomalias humanas. Parece que alguns genes ruins estão sendo filtrados aos pouquinhos para fora do DNA humano. As estrelas parecem estar piscando por causa da turbulência na atmosfera terrestre. Isso faz a luz delas se mover para uma direção diferente antes de chegar aos nossos olhos, e isso faz parecer que a luz está balançando. A água leva 1000 anos para completar sua jornada contínua ao redor do mundo. O processo inteiro é conhecido como correia transportadora oceânica. O bismuto é um metal branco, brilhante e quebradiço com coloração rosada. Se você o derreter e depois deixá-lo esfriar bem devagar, ele formará cristais cúbicos iridescentes. Sabia que as balinhas M&M's são coloridas com besouros? O corante vermelho é feito com carmim, que é feito com besouros cochonilha. Batons vermelhos também são feitos com esses besouros. As rochas, metais e outros minerais e coisas que formam nosso planeta ficam presas ao chão com mais firmeza em alguns lugares. Isso traz consequências surpreendentes. A gravidade varia levemente dependendo de onde você está. A altitude também influencia. Então, se você estiver no topo do Monte Everest, você também pesará menos. Não olhe para baixo. Um cientista tem uma teoria de que uma substância existente em micróbios antigos antes da clorofila, que é a coisa que torna as plantas verdes, evoluiu na Terra. Essa substância refletia a luz solar com cores vermelhas e violeta, que juntas formam o roxo. Se isso for verdade, a Terra jovem pode ter sido repleta de criaturas estranhas e roxas antes de todo esse verde ter aparecido. As maçãs ficam mais saborosas quando são fatiadas porque ficam expostas ao oxigênio. Ele ativa uma enzima chamada polifenoloxidase, responsável pelo amadurecimento e escurecimento da fruta. O mesmo acontece quando você bate em uma maçã. O oxigênio entra na fruta pelas rachaduras, fazendo ela amadurecer. Você gosta de chocolate branco? Bem, ele nem pode ser chamado de chocolate, pois é basicamente uma mistura de açúcar, leite, baunilha e manteiga de cacau. A manteiga de cacau não é suficiente para formar o chocolate. É preciso ter licor de chocolate ou chocolate em pó. O único produto que nunca vence, mesmo se você o deixar fora da geladeira, é o mel. Ele tem pH baixo e muito açúcar, e por isso os organismos que fazem os alimentos estragar não conseguem viver no mel. Se 2 pedaços do mesmo metal se tocarem no espaço sideral, eles grudarão e permanecerão juntos. Isso não acontece na Terra porque a água e o ar mantêm as peças separadas. As pessoas são muito mais honestas quando estão cansadas. É por isso que a maioria das confissões é feita durante conversas que acontecem tarde da noite. Os bombeiros geralmente extinguem chamas com água molhada. É uma água misturada com agentes molhantes. Essas substâncias químicas ajudam a água a encharcar os objetos e a se espalhar com mais facilidade. O Sol é uma estrela de tamanho médio, e mesmo assim caberia cerca de 1.300.000 terras dentro dele. A estrela também é 333 mil vezes mais pesada que o nosso planeta. As pessoas conseguem falar seus e-mails com código Morse desde o ano de 2004. Foi nessa época que um novo símbolo, o arroba, foi acrescentado no código pela primeira vez. Oficialmente, esse caractere é chamado de Comat, e consiste em um A e C juntos, sem espaço entre as letras.
As maçãs que você costuma pegar no supermercado parecem estar novinhas, mas pode ter até 1 ano que foram colhidas. Sua conservação depende de como elas foram armazenadas. Primeiro, elas são cobertas por cera. Depois, a cera é seca com ar quente. E por fim, as maçãs são guardadas em local frio. Os bichos preguiça aprendem a respiração com muito mais maestria que os golfinhos. Essas criaturinhas lentas conseguem desacelerar sua frequência cardíaca e prender a respiração por até 40 minutos. Se assistissem a uma série de tirar o fôlego, respirariam literalmente uma vez a cada episódio. Se você observar uma foto antiga, verá que as pessoas não tinham aqueles sorrisões bonitos que vemos nas fotos de hoje. É que os fotógrafos preferiam que as pessoas ficassem sérias, então pediam a elas que dissessem qualquer palavra que as fizesse ficar com os lábios cerrados. Nada de X. A Terra não é o único planeta que tem água. Cientistas da NASA acreditam que uma das luas de Júpiter, a Europa, tem um oceano com o dobro da quantidade de água que temos aqui. Essa água está escondida sob uma grossa camada de gelo. Até Marte tem um pouco de água líquida. As cigarras estão entre os maiores insetos voadores que existem na natureza. A maioria das espécies não é tão impressionante, pois só mede de 2 a 5 centímetros. Só. Mas a maioria delas tem um corpo cujo comprimento é de aproximadamente 7 centímetros. Para se ter uma ideia, a envergadura de asas dela tem 20 centímetros. É um inseto muito grande. Nem todas as cabras comem mato ou grama. Algumas preferem subir em árvores para comer algo diferente. São as cabras marroquinas, animais especiais que habitam o norte da África. O fato é que elas se sentem mais atraídas pelos frutos da árvore de argã do que pelo mato comum. E dá para entender. Os frutos do argã parecem maçãs douradas. Essas cabras são bastante ágeis, então sobem facilmente nas árvores para comer essas frutas suculentas, e raramente precisam de ajuda para descer. Existe uma criatura que pode, tecnicamente, viver para sempre. Há uma espécie de água-viva conhecida como Turritopise dormil, ou seja lá como for que se pronuncia este nome aqui. Bem, essas criaturas têm o superpoder de renascer. Então, sempre que sofrem algum tipo de dano físico ou algo assim, essas águas-vivas voltam para o estágio de filhotes para crescerem novamente. Agora vamos testar seus conhecimentos. Há mais árvores na Terra ou estrelas na Via Láctea? Se a sua resposta for estrelas, sinto muito, mas se enganou. De acordo com as estimativas de cientistas, há cerca de 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia e mais ou menos 3 trilhões de árvores na Terra. Isso é impressionante. Plutão ainda não completou uma órbita inteira desde que foi descoberto. E olha que isso aconteceu em 1930, hein? É que o planeta leva cerca de 248 anos para concluir uma órbita ao redor do Sol. Por falar nisso, Mercúrio é o mais veloz. Ele leva apenas 88 dias para completar sua órbita. Plutão, por sua vez, só completará sua órbita no ano 2178. Desculpe, amigão, mas não poderia esperar. Mais uma curiosidade legal sobre planetas. O planeta anão Haumea tem um formato muito peculiar. Ele parece uma batata. Seu tamanho é o mesmo de Plutão, e ele tem anéis parecidos com os de Saturno. Se algum dia quiser localizá-lo, saiba que ele fica além da órbita de Netuno. Os nachos não são uma comida antiga do México. Eles foram inventados menos de 100 anos atrás. Dizem que Inácio Anaya, cujo apelido era Nacho, criou este prato nos anos de 1940. Existe uma história legal por trás dessa invenção. Uma cliente estava com muita fome e perguntou se Inácio poderia trazer algo diferente para ela e suas amigas naquele dia. Ele viu o quão famintas as moças estavam e resolveu preparar algo rápido para elas. Ele precisou improvisar com os ingredientes que tinha ali na hora, então colocou algumas tortilhas no prato, pôs queijo ralado em cima e aqueceu tudo de cima para baixo. Para tornar o prato mais saboroso, jogou um pouco de pimenta jalapeño. Mami Finan, a cliente, perguntou qual era o nome daquele lanche diferentão. Inácio não pensou muito e disse logo que era um especial do Nacho. As laranjas não são necessariamente alaranjadas. Se crescerem em regiões subtropicais, o clima não será frio o suficiente para quebrar a clorofila, então a casca da fruta ficará amarela ou esverdeada. Essas laranjas geralmente são tratadas com gás etileno para ficar alaranjadas. Que coisa, não? Ok, aqui está uma charada para você. O que a pasta de amendoim e o anel de noivado têm em comum? Os dois contêm diamantes. Cientistas aprenderam a transformar pasta de amendoim em diamantes.
Eles extraíram o oxigênio do dióxido de carbono. Depois pegaram o carbono e o colocaram sob uma pressão intensa. No fim do processo, obtiveram diamantes. Em questão de segundos, eu acho. O baiacu, também conhecido como peixe-balão, é famoso por duas coisas. Por ser desajeitado e por se encher até ficar igual a uma bola. Isso o ajuda a sobreviver no meio selvagem. Esses peixes não são comestíveis quando estão inchados. Na verdade, eles não são comestíveis nem quando estão sem ar. Seu veneno é mais de 1000 vezes mais tóxico do que o cianeto. Não conte com antídotos, eles simplesmente não existem. Pelo menos não ainda. Não são apenas as pessoas que podem se tornar cavaleiros, os pinguins também. Existe um vivendo em Edimburgo, que recebeu o título de cavaleiro em 2008. Este é o Nils Olav III, mascote e coronel, chefe na Guarda Real da Noruega. Quanto você calça? Aposto que bem menos que a Estátua da Liberdade. Nenhuma estátua precisa de calçados, mas se a Estátua da Liberdade resolvesse calçar um par de tênis, precisaria procurar o tamanho 879. E não é surpresa para ninguém, já que ela tem 46 metros de altura. Esses são os músculos que fazem a gente se arrepiar. Essas coisinhas com formato de ventilador são chamadas de arrector pili, e nós as temos na base de cada folículo. Sempre que está frio, elas se contraem, fazendo nossos pelos se eriçarem, criando o arrepio. Você pode pensar que não é um atleta, mas se já passou suas roupas em locais super desconfortáveis, você é. Eu explico. É que a passagem radical de roupas é um esporte no qual as pessoas levam tábuas de passar para locais totalmente inesperados, como florestas, canoas ou montanhas, e passam as roupas lá. Tem gente que faz isso até em cima de estátuas de bronze ou debaixo d'água. E sim, existem até campeões oficiais. Seria bem melhor usar essa energia para normalizar as roupas amarrotadas, né? As batalhas de rap não surgiram recentemente. Na Inglaterra medieval existia uma coisa chamada fighting, que era muito parecida com as batalhas de rap contemporâneas. Isso era bastante popular nos séculos XV e XVI, quando dois oponentes zombavam um do outro em uma batalha improvisada. O mapa da língua diz que cada parte desse músculo sente um sabor diferente, mas não é assim não. Existem papilas gustativas que sentem certos sabores mais do que outros, mas não significa que uma região detecta o sabor doce melhor que as outras. Estudos mostraram que todas as partes da boca têm papilas gustativas sensíveis a todos os sabores. Os camaleões não mudam de cor para se camuflar no ambiente. Isso provavelmente seria uma coisa bastante cansativa. Na verdade, outras coisas, como o estado de humor, temperatura ou a quantidade de luz que recebem, é que afetam a cor. Quando os camaleões relaxam e esticam suas células, cristais que ficam dentro delas são afetados pela luz. Esses répteis usam os cristais para se comunicar uns com os outros. Então, por exemplo, cores mais escuras mostram que eles não estão em um bom dia, que provavelmente estão irritados com alguma coisa. Cuidado com camaleões irritados. Os perus conseguem corar assim como as pessoas. Funciona da mesma forma. Eles coram quando estão nervosos, empolgados ou quando se sentem mal. Dá pra ver a pele de seus pescoços e cabeças ficar vermelha. Os gambás não dormem pendurados em suas caudas como se vê em muitos desenhos e algumas fotos. Suas caudas são fortes, então esses animais conseguem se agarrar em galhos e sustentar seu peso corporal, mas só por períodos curtos. Os adultos são pesados demais para ficar nessa posição por muito tempo, então não conseguiriam descansar se isso fosse verdade. É praticamente impossível passar a noite assim. Está na hora do café da manhã e você abre um ovo cozido. Só que ele está verde. Parece nojento. Bem, parece que você o cozinhou por tempo demais. Isso acontece devido à fina camada de enxofre na clara e ao ferro na gema. Embora a mistura desses produtos químicos seja preta, é uma camada tão fina misturada à gema amarela que fica verde. Mas não tenha medo desses estranhos ovos verdes. Eles são completamente seguros para comer. Enquanto está se preparando para uma foto, seria estranho dizer qualquer coisa além de X para obter aquele sorriso perfeito. Mas no século XIX era diferente. Os fotógrafos pediriam a seus fotografados que dissessem prune ou ameixa. O motivo era obter aquela expressão magra de pato. Era considerada uma maneira correta e adequada de apresentar uma fotografia. Os morangos nem são considerados um fruto, e são mais um pseudofruto, ainda identificado como infrutescência. O que acreditamos é que as pequenas coisas marrons ou brancas são sementes, mas na verdade são frutos individuais ligados à polpa.
Mas como esse erro começou? Bem, a confusão teve início há centenas de anos, quando o morango foi nomeado pela primeira vez. No entanto, isso foi muito antes de os botânicos estarem por perto para ajudar a esclarecer esse erro. Os filmes de ficção científica são frequentemente inspirados na exploração espacial da vida real, mas há uma coisa que a NASA implementou após assistir a um filme de ficção. Um filme de 1929, A Mulher na Lua, introduziu uma contagem regressiva que aumentou a expectativa. A NASA achou isso útil e começou a usar em 1969. Não é apenas um momento emocionante, mas também tem um uso prático. Isso ajuda a enorme equipe por trás de cada lançamento a garantir que todos trabalhem de maneira perfeitamente sincronizada até o último segundo. Este próximo fato pode mudar seu apetite na próxima vez que você vir aquela maçã suculenta. Geralmente colhidas no verão, as maçãs brilhantes do supermercado são cobertas com cera quente, depois secas com ar quente e enviadas para armazenamento a frio. Antes de chegarem ao supermercado com aparência fresca, elas ficam armazenadas por 6 a 12 meses. Aposto que você não pode fazer isso. Tente cantarolar a boca que usa enquanto fecha o nariz. Não saiu nenhum barulho, certo? Sem uma saída para o ar, é fisicamente impossível fazer qualquer barulho. O maior parque nacional do mundo fica na Groenlândia e cobre impressionantes 970 mil quilômetros quadrados. Isso é o dobro do tamanho da Califórnia. Mas, embora seja gigante, existem apenas 40 residentes permanentes nesta área enorme, tornando um dos lugares mais isolados do planeta. Problemas com o mau hálito? Goma de mascar é a escolha típica. Mas outras coisas são igualmente eficazes. O pepino é uma ótima solução natural e mais eficiente. Como o chiclete, ele estimula a produção de saliva, mas o que o torna diferente de outros inibidores de odor é seu teor de água. Lavar os restos de comida indesejados também ajuda a evitar a boca seca, que causa odores. Você poderia pensar que a última letra colocada no alfabeto foi o Z, mas na verdade foi o J. Há muito tempo, em 1524, um gramático italiano queria identificar uma maneira de separar I e J. Juntos, eles eram uma vogal, e J era então usado como uma consoante que soava como Y. Isso foi até 1633, quando um livro de gramática inglesa explicou o uso adequado do J, e ele foi inserido no alfabeto da maneira que usamos hoje. O primeiro aspirador de pó foi inventado em 1901. Do tamanho de um trailer, eram necessárias 4 pessoas para operá-lo. Um motor a gasolina usado para fornecer energia requeria um cavalo para movê-lo. Eu suponho que era usado principalmente para limpar a sujeira do cavalo. Não demorou muito para que encontrassem maneiras mais fáceis de limpar a casa, e em 1910, o primeiro aspirador portátil foi inventado. Se alguém já lhe disse que você sua como um porco, não há necessidade de se ofender. Na verdade, é mais um elogio, pois os porcos não suam. Os suínos nascem sem glândulas sudoríparas, e a única maneira de se refrescar é rolando em uma poça, ou como sabemos, em um pouco de lama. Os guarda-chuvas foram inventados há cerca de 4.000 anos, e só eram socialmente aceitos para o uso feminino. Seu objetivo original era manter o sol longe dos olhos, e como um acessório de moda. Isso até meados do século XVIII, quando os homens foram autorizados a usá-los, e foi criada a versão moderna e resistente à água que usamos hoje. E o mais importante, o primeiro guarda-chuva para cães foi inventado em 1965. Os dentistas podem ser muito rigorosos com os doces que você come. Então, você ficaria surpreso ao saber que o algodão doce foi inventado por um dentista. John C. Wharton, dentista e confeiteiro, queria presentear seus clientes após cada visita. Talvez ele estivesse querendo é que eles voltassem mais vezes. Se, teoricamente, pudéssemos construir uma estrada para o espaço sideral e pudéssemos ajustar os efeitos da gravidade, você levaria apenas 1 hora para dirigir para o espaço a uma velocidade de 100 km por hora. Vamos fazer isso acontecer, Elon Musk. Quão pesada pode ser uma nuvem? Parece que não poderia pesar muito, pois flutua facilmente no céu, mas uma nuvem pode pesar até 450 quilos. Uma nuvem maciça consegue flutuar acima de você por o ar ser mais leve lá em cima e menos denso que o ar seco embaixo. O mesmo efeito pode ser visto ao observar o óleo flutuando na água. Você acha que boceja porque está entediado ou cansado? Bem, isso é um mito. Você boceja com mais frequência no final do dia, mas é apenas o seu corpo ajudando você a permanecer alerta. Através da inalação de ar frio e do alongamento dos músculos, o bocejo esfria o fluxo para o cérebro.
Pesquisadores identificaram o tamanho do cérebro em diferentes espécies de animais com base em seus bocejos. Quanto maior o cérebro, mais longo o bocejo. Então, por quanto tempo você boceja? Jogar videogame regularmente aumenta a massa cinzenta no cérebro de todos os gamers que estão por aí. Isso ajuda a aumentar a conectividade cerebral através do controle muscular, memórias, percepção e navegação espacial. Um experimento em um centro médico de Nova York descobriu que cirurgiões que jogaram 3 horas de videogame cometeram 37% menos erros e tiveram um desempenho 27% mais rápido do que outros médicos que não jogaram. Alguma vez você já quis ser um pouco mais alto? Bem, coloque suas botas espaciais, pois o corpo humano pode crescer até 3% mais em altura no espaço. Enquanto vivemos na Terra, nossa coluna é comprimida pela gravidade. Mas em gravidade zero, a descompressão permite que os discos da coluna se expandam, fazendo com que a coluna se alongue. As vacas não têm sono REM completo enquanto estão em pé, mas podem tirar uma soneca leve. Este é um traço evolutivo que ajudou seus ancestrais a evitarem os predadores. Elas ficam em pé durante uma soneca se precisam dar uma dormidinha. Elas têm sono REM completo apenas quando deitadas, e só precisam de 4 horas de sono para se energizar totalmente para o dia seguinte. As mulheres têm mais papilas gustativas do que os homens, e 35% das mulheres são consideradas superdegustadoras, enquanto apenas 15% dos homens o são. Não é de se surpreender que um número maior de mulheres prefira abacaxi na pizza. Bem, não fique bravo se você discordar. Enquanto dorme, você é incapaz de espirrar. Isso pode parecer impossível, especialmente quando você está resfriado. Mas enquanto seu corpo está descansando, os nervos que o ajudam a espirrar também estão. Enquanto você dorme, o cérebro ignora quaisquer sensações irritantes ou cócegas que normalmente desencadeariam o espirro. Nosso ano civil costumava terminar em fevereiro. Isso porque esse foi o último mês a ser adicionado ao calendário. Um ano civil durava apenas 304 dias, então havia muito espaço para mais meses. O calendário foi alterado por Júlio César em 46 a.C. para o calendário que conhecemos hoje. Anteriormente, seguia-se o calendário lunar. Júlio César identificou problemas, pois não correspondia às estações. Assim, contratou um astrônomo que criou um calendário baseado no ano solar. Os bolsos geralmente estão no lado esquerdo da camisa porque a maioria das pessoas é destra. Isso é um mito ou um fato? Isso é verdade. Muitos produtos favorecem os destros. Os canhotos vão se identificar com isso diversas vezes. Digamos transporte público. Você já notou que o scanner nas estações geralmente está do lado direito? Equipamentos e dispositivos domésticos são mais um exemplo. Tesouras, pinças, abridores de garrafas e muitos outros utensílios domésticos são projetados com pessoas destras em mente. O mesmo vale para os bolsos das camisas. Enquanto algumas pessoas usam as duas mãos igualmente e outras mudam sua preferência de mão entre as tarefas, no geral a maioria das pessoas é destra. Um estudo revelou que 75% a 90% da população mundial é destra e 10% é canhota. Isso significa que é mais conveniente para a maioria das pessoas ter bolso no lado esquerdo do que no lado direito da roupa. Experimente por si mesmo. Seu cotovelo meio que se dobra quando você tenta alcançar o bolso do lado direito, enquanto do lado esquerdo seu cotovelo faz uma forma de arco, o que torna mais fácil colocar as coisas dentro do bolso e tirá-las. Comer mais proteína leva a ter músculos maiores. O que vocês acham disso, fisiculturistas? Mito ou fato? Isso é um mito. É verdade que comer proteína é essencial para a construção de músculos maiores. Quer dizer, as proteínas são blocos de construção do corpo. Contudo, comer mais do que você precisa é desnecessário. Todo mundo deve beber 8 copos de água por dia. Você acha que isso é um mito ou fato? É um mito, então não se culpe por beber menos água do que o recomendado. 8 copos não é um número mágico. As necessidades de hidratação diferem de uma pessoa para outra. A quantidade de água que você deve beber diariamente depende da sua atividade e nível de exercício. A temperatura do lugar onde você mora também afeta esse número. Se você mora em uma região quente, sua mais e precisa beber mais água. Sopa, café, chá, frutas e outras coisas que você come diariamente também contêm água. As cenouras são ricas em açúcar, então você deve evitar comê-las. Se isso for verdade, devemos avisar os coelhos. Algum palpite? Fato ou mito? É um mito.
As cenouras têm cerca de 85% de água. Meio quilo de cenouras cozidas contém apenas 3 colheres de chá de açúcar. Em comparação com a quantidade de açúcar nas sobremesas, isso não é nada. Além disso, as cenouras são ricas em fitoquímicos e comê-las pode ajudar a reduzir o açúcar no sangue. Os povos medievais acreditavam na Terra plana. Isso é um mito ou fato? Obviamente, a Terra plana é um mito, assim como a história construída em torno desse mito. Você não pode dizer que, naquela era, o mundo inteiro estava cético em relação à forma esférica da Terra. Mesmo as coisas visíveis do dia a dia provaram isso. Por exemplo, os povos medievais podiam ver que o brilho do crepúsculo durante o nascer e o pôr do sol formavam um arco no horizonte. Os vikings usavam capacetes com chifres. Isso é um mito ou um fato? A imagem bem conhecida de um guerreiro viking é quase sempre completada com um capacete com chifres, mas na realidade não tinha chifres. Não há evidências de que os capacetes viking tivessem chifres. Sucos detox limpam o corpo. É um fato ou um mito? É um mito. A desintoxicação não funciona assim. Seus órgãos internos são responsáveis pelo processo de limpeza. Baço, fígado, rins, especialmente o fígado. Seu corpo está sempre em um estado natural de se limpar. Uma pessoa não precisa beber sucos para a desintoxicação. Nozes são junk food. Alguma ideia? Mito ou fato? Você está certo, isso é um mito. As nozes são ricas em gorduras saudáveis. Elas são boas para o coração e outros órgãos. O norte-americano médio joga fora cerca de 38 quilos de resíduos têxteis por ano. Isso é um fato ou um mito? Fato? Imagine todo esse desperdício. Quando alguém joga suas roupas fora, elas não desaparecem no ar. Esses itens provavelmente chegam aos aterros sanitários como seu destino final. Doar roupas e vendê-las em lojas de segunda mão são opções muito melhores. Agora, você provavelmente já ouviu falar sobre truques de lavanderia que salvam vidas, que dizem tornar suas roupas super limpas e perfeitas como se fossem novas. E se essas dicas de lavanderia forem mitos? Vamos falar sobre 3 delas. As camisas devem ser abotoadas quando você as coloca para lavar. É verdade ou não? Isso é um mito. É melhor você manter os zíperes fechados para evitar que os dentes peguem o tecido de outras roupas. Mas prender os botões de uma camisa pode expandir a rede de botões e as casas dos botões. A longo prazo, os botões começarão a sair do lugar. Lavar roupas em água quente é a maneira mais eficaz de limpá-las. Isso é um mito ou fato? Esse é outro mito da lavanderia. Você quer livrar suas roupas de germes. No entanto, a água quente por si só não será suficiente para isso. Hoje em dia, muitos detergentes podem limpar roupas em água fria ou morna. Você deve remover manchas da face do tecido. É verdade? A maioria das pessoas aplica água e sabão na mancha, começando pela parte da frente do tecido. Mas essa não é a melhor opção. Uma maneira muito melhor é começar por trás. A mancha pode ir mais fundo se você tratá-la pela frente. Tente fazer com que ela se mova até a superfície em vez de empurrá-la para dentro. Ouvir música é uma ferramenta eficaz para aprender idiomas. É um mito ou um fato? É um fato. Os cientistas dizem que ouvir uma música e cantarolar pode ajudá-lo a aprender um idioma. A maioria das pessoas luta para aprender gramática. No entanto, em nossas vidas diárias, nem sempre seguimos as regras gramaticais. As músicas podem ajudá-lo a compreender expressões informais. Os cientistas também concluíram que a música pode ajudá-lo a se lembrar de novas palavras e adicioná-las ao seu vocabulário. Deixe-me dar um exemplo. É do seu primeiro ano na escola. Sim, a música do alfabeto. Você é uma pessoa matinal ou noturna? De qualquer forma, você pode querer conhecer os seguintes fatos e mitos sobre o sono. O maior tempo que alguém ficou sem dormir foi de 11 dias. Você acha que isso é possível ou é uma lenda urbana? Isso é um fato. Randy Gardner estabeleceu o recorde de maior tempo que uma pessoa ficou sem dormir. Foi um experimento realizado pelo pesquisador do sono de Stanford, Dr. William C. Dement. O médico registrou e monitorou a atividade de sono de Randy Gardner. Gardner conseguiu ficar acordado por 11 dias e 25 minutos. O seu corpo eventualmente se acostuma a dormir menos. Mito ou fato? É um mito. Há muitos estudos provando que seu corpo, e especialmente seu cérebro, não consegue se acostumar a dormir menos. Você notou que depois de algumas noites de sono insuficiente, você começa a se sentir mais aéreo durante o dia?
Isso é o seu corpo tentando se ajustar ao fato de não descansar o suficiente. A privação de sono a longo prazo afeta seu desempenho diurno, foco e tomada de decisão. Muitos adultos precisam de 5 ou menos horas de sono por dia. Pode ser verdade? Bom, esta é fácil, é um mito. Especialistas da Fundação Nacional do Sono recomendam que o adulto médio durma de 7 a 9 horas por noite. Algumas pessoas têm uma mutação genética, graças à qual acordam revigoradas após uma curta noite de sono. Mas essas pessoas são uma exceção, uma em cada 4 milhões. A capacidade de adormecer em qualquer lugar e a qualquer momento significa que você é bom de dormir. O que você acha, mito ou fato? É um mito. Uma pessoa boa de dormir dorme bem e tem um horário de sono regular. Os gatos passam 2/3 da vida dormindo. Você acredita nisso? Isso provavelmente não será surpresa. É um fato. Quantos fatos e mitos você adivinhou corretamente? Existem tubarões que brilham no escuro, como os tubarões inchados. Eles vivem nas profundezas escuras do oceano, a quase 500 metros abaixo da superfície. Ninguém sabe exatamente o porquê, mas eles emitem um brilho fluorescente que apenas outros tubarões conseguem ver. Os cientistas detectaram o brilho, pois usaram filtros que bloquearam a luz amarela. Eles acham que essa pode ser a maneira que esses peixes grandes usam para se comunicar com seus amigos. Esse brilho ajuda os tubarões a combater infecções em nível microbiano. Os chupins têm senhas secretas que eles usam para se reconhecer. São um tipo específico de ave parasita, pois põem seus ovos nos ninhos de outras espécies de aves. Os mais jovens têm um mecanismo interno que reconhece o canto da sua espécie como um tipo de palavra-chave que só eles conhecem. É assim que conseguem encontrar outros de sua espécie. Um urso cinzento tem uma mordida incrivelmente forte. Ele pode parecer fofo, mas se você estiver perto desse grandalhão, é melhor ficar fora do alcance de suas garras afiadas e principalmente da boca dele. Sua força de mordida é superior a 8 milhões de pascals, o que significa que ela consegue esmagar uma bola de boliche. Alguns animais têm listras profundas na pele e outros têm listras mais superficiais. Os tigres estão no primeiro grupo. Não só o pelo é listrado, mas a pele também. O mesmo acontece com outros grandes felinos peludos, como leopardos das neves. As girafas e as zebras estão no segundo grupo, pois têm desenhos apenas em suas pelagens. Falando em zebras, você acha que elas são pretas com listras brancas ou brancas com listras pretas? A princípio, parece que a segunda opção está correta. As listras pretas delas terminam principalmente na parte interna das pernas e na barriga, e o resto é branco. Mas isso não é verdade. Surpreendentemente, elas são pretas com listras brancas. Toda a pelagem delas, tanto a branca quanto a preta, cresce a partir de folículos que têm uma coisa chamada de células de melanócitos. Todos os animais têm essas células. Elas produzem um pigmento chamado melanina, que dá cor aos cabelos e à pele. Quando se trata das zebras, mensageiros químicos dizem quais melanócitos enviam pigmento para qual área do pelo. É por isso que as zebras têm um padrão preto e branco. Mas o branco não é realmente seu próprio pigmento, é a ausência de melanina. Então preto é a cor padrão. Os koalas têm impressões digitais tão próximas das nossas que podem até deixar marcas na cena do crime. Não parece que eles tenham muito em comum com os humanos, mas dê uma olhada nas mãos deles. Eles têm arcos e traços distintos, portanto, se algum koala quiser fazer algo ilegal, seria uma boa ideia usar luvas. Caranguejos fantasma rosnam quando estão perto de criaturas das quais não gostam ou que acham ameaçadoras. Eles fazem isso usando dentes em seus estômagos. Primeiro, avisam que se defenderão se você tentar alguma coisa, mostrando suas garras. Se não funcionar, eles vão para temíveis rosnados que parecem de cães. Mas o barulho vem de esfregar seus 3 dentes alongados e duros dentro de seu estômago. E eles fazem o mesmo barulho quando estão triturando a comida. Falando em dentes, sabia que as presas do narval são uma espécie de dente que sai para fora? Me perdoe a redundância. Ao contrário da maioria das outras baleias, os narvais são os que vêm com uma grande presa, ou dente, que cresce de dentro da mandíbula. Ele tem até 10 milhões de terminações nervosas e é desprotegido, o que significa que a presa é muito sensível a qualquer tipo de contato. É quase como um pedaço de pele, pois as presas geralmente não têm muitas terminações nervosas. Até 95% dos humanos são destros, e o mesmo acontece com os golfinhos nariz de garrafa. Há ainda mais destros entre eles do que entre os humanos. Numa pesquisa, os cientistas descobriram que eles giram para o lado esquerdo mais de 99% do tempo, o que significa que são destros.
E eles colocam o lado direito e o olho direito mais perto do fundo do oceano enquanto procuram presas, como lulas, camarões ou peixes menores. Mais fatos interessantes do oceano. Sabia que as baleias jubarte usam bolhas quando vão atrás de suas presas? Você pode pensar que elas não precisam de nenhum método especial, considerando o tamanho delas. Mas, quando estão à espreita das presas em águas abertas, essas baleias se unem e usam algo chamado técnica de rede de bolhas. Enquanto nadam em espiral ascendente, elas sopram bolhas debaixo d'água. Essas bolhas dificultam a fuga dos peixes. A evidência mais antiga que temos de gatos domesticados é de 12 mil anos atrás. Pesquisadores descobriram isso há quase 20 anos, quando escavavam em uma antiga vila em Chipre. Eles encontraram ossos de gato ao lado de humanos, o que sugeria que eles ficavam próximos mesmo quando suas vidas chegavam ao fim. Os humanos eram caçadores, então domesticaram os cães primeiro, algo em torno de 29 mil anos atrás. Mas eles não achavam que precisavam de gatos, até que começaram a se estabelecer e a armazenar as colheitas excedentes. Os ratos se tornaram visitas frequentes nas lojas de grãos, então os gatos foram úteis naqueles tempos. Os papagaios do mar são bastante inovadores quando querem coçar o corpo. Eles certamente podem se orgulhar de seus bicos impressionantes, mas obviamente pensam que não é suficiente para coçar. Os pesquisadores notaram que eles tendem a pegar espontaneamente um pequeno pedaço de madeira para coçar o local irritado. Existe um tipo essencial de formiga que vive apenas em uma pequena parte de Manhattan. Os arredores da Broadway, entre as ruas 63ª e 76ª, são a área que essas bichinhas rastejantes decidiram ser o melhor local para elas. A Manhattan parece ser da Europa, mas nenhuma espécie europeia realmente se iguala a ela. Ei, apaixonados por Harry Potter, vocês acreditam que existe algo como sapo de chocolate? Bem, não exatamente, mas parece que sim. A Nova Guiné e a Austrália nem sempre foram separadas. Elas passaram milhões de anos unidas, até que, cerca de 12 mil anos atrás, o aumento do nível do mar as dividiu. Como estiveram juntas por tanto tempo, alguns animais e plantas ainda habitam ambas as áreas, incluindo relas verdes. Essas pererecas se espalharam por toda a parte, e algumas delas que vivem em regiões quentes e pantanosas cercadas por muitos crocodilos realmente parecem feitas de chocolate. Todos conhecemos os flamingos por sua cor específica, mas na verdade eles não são rosa. Eles nascem cinza, e é assim que ficariam se não fosse por sua dieta de algas azul esverdeadas e camarões. Esses alimentos têm um corante natural específico, e é por isso que as penas dos flamingos ficam rosadas com o tempo. Quando os pequenos diabos da Tasmânia crescem e deixam suas mães, eles convivem, formando laços que duram o resto de suas vidas. Não só eles, as vacas também têm laços sociais mais fortes do que pensamos. Elas gostam de socializar e fazem amizades duradouras. Uma pesquisa até descobriu que seus batimentos cardíacos aumentam significativamente como um sinal de estresse quando são separadas de suas melhores amigas. Imagine que você poderia simplesmente congelar durante os dias frios de inverno, em vez de ouvir seus dentes baterem e tentar fechar sua jaqueta. Isso é o que os sapos podem fazer. Os sapos anões africanos hibernam principalmente debaixo d'água e passam a maior parte do inverno no fundo de uma lagoa, um lago ou outro corpo de água. Sapos e rãs são geralmente de sangue frio, o que significa que a temperatura do corpo deles assume a temperatura do ambiente. Assim, os sapos podem congelar durante o inverno por causa de uma alta concentração de açúcar ou glicose em seus órgãos vitais. Uma vez que eles descongelam, continuam como se nada tivesse acontecido. Os polvos têm 3 corações e sangue azul. Eles podem se mover a velocidades de 40 km por hora e borrifam tinta que não apenas borra o campo visual do predador, mas também o prejudica. Além disso, eles têm 9 cérebros, o central e 8 cérebros menores localizados em seus braços. É por isso que seus braços podem abrir um marisco enquanto o cérebro central está ocupado fazendo outra coisa. Um polvo até sente os sabores com os braços. Eles têm células em suas ventosas que permitem que os braços toquem e provem, de maneira que detectam as substâncias produzidas pelas criaturas marinhas. Dessa forma, um polvo pode diferenciar presas de rochas. Você tem tanto pelo quanto um macaco. E não é um insulto. Mas suas impressões digitais não são únicas. Você pode ouvir melhor depois de cobrir os ouvidos. Essas afirmações são verdadeiras ou não passam de mitos? Quando uma pessoa está mentindo, seu próprio nariz pode entregá-la. É verdade? Sim.
Pesquisadores da Universidade de Granada descobriram que, quando uma pessoa mente, a temperatura ao redor do nariz e nos cantos internos dos olhos aumenta. Esse fenômeno foi chamado de o efeito Pinóquio. Que tal este? As pessoas têm tantos pelos no corpo quanto os chimpanzés têm. Você acredita nisso? Surpreendentemente, esse fato também é verdade. A quantidade de pelos de uma pessoa e um chimpanzé, ou qualquer outro macaco do nosso tamanho, é aproximadamente a mesma. A única diferença é que o pelo do corpo humano é bastante fino e muitas vezes incolor. Isso torna difícil ver como é grande a quantidade. Seus pulmões são idênticos. Parece razoável, mas é verdade? Isso não passa de um mito. Seu pulmão esquerdo consiste em 2 lobos, enquanto o direito é dividido em 3 partes. Além disso, o pulmão à esquerda é um pouco menor, pois precisa dar espaço para o coração. Por sinal, seus pulmões também contêm cerca de 2.400 quilômetros de vias aéreas. É mais da metade da distância entre Nova York e Los Angeles. Eles têm também mais de 300 milhões de alvéolos, pequenos sacos de ar em forma de balão. Aposto que você já ouviu isto antes. Cenouras podem melhorar sua visão. Verdade ou mito? Infelizmente, isso não é verdade. As cenouras também não podem ajudá-lo a ter uma melhor visão noturna. Elas são, de fato, ricas em vitamina A, o que beneficia o corpo e protege os olhos. Mas mesmo esses vegetais não podem fazer com que você não use óculos, caso você precise. Algumas pessoas espirram quando olham para o sol. Bem, será que é verdade? E isso é verdade. Cerca de 25% das pessoas têm uma reação interessante à luz solar. Elas espirram. Esse fenômeno tem até seu próprio nome, o reflexo do espirro fótico. Raspar os pelos do corpo faz com que eles fiquem mais escuros e mais grossos. É verdade? Não se preocupe, isso é apenas um mito. Pode parecer que os pelos do seu corpo mudaram de espessura, taxa de crescimento ou até mesmo de cor depois de raspá-los, mas é apenas uma ilusão. Raspar deixa as pontas dos folículos pilosos cegas. É por isso que eles parecem mais ásperos e escuros do que o normal. Mas assim que o pelo crescer novamente, terá a mesma aparência de antes de ser raspado. Você tem impressões digitais únicas. Isso deve ser verdade, certo? Um problema com esta afirmação é que os cientistas não podem provar que cada conjunto de impressões digitais é absolutamente único. Parece ser verdade, mas é impossível de verificar. E, embora isso seja improvável, pessoas com impressões digitais idênticas podem existir. As pessoas têm mais de 5 sentidos. É um mito ou realidade? Existem 5 sentidos mais óbvios: visão, olfato, tato, audição e paladar. Mas que tal a termocepção, a sensação de calor? Nocicepção, a percepção da dor? Ou a percepção da sua consciência corporal, propriocepção? Feche os olhos e toque no seu nariz. Entendeu? Isso é a propriocepção em ação. Esta lista pode ser muito mais longa. Alguns especialistas afirmam que as pessoas têm de 21 a 53 sentidos. Para a sua segurança, seus dedos realmente ficam enrugados depois que você passa muito tempo na água. É verdade? Qual é a sua aposta? Os cientistas acreditam que sim, mas vamos do princípio. Dedos enrugados são causados pelo estreitamento dos vasos sanguíneos. Quando você fica na água por um longo tempo, seu sistema nervoso faz com que seus vasos sanguíneos encolham. Seu corpo afasta o sangue dessa área. E essa perda de sangue torna seus vasos mais finos. A pele começa a se dobrar sobre si mesma, formando aquelas rugas engraçadas. Os cientistas não têm 100% de certeza, mas acreditam que esse processo ocorre para ajudá-lo a ter uma melhor aderência quando suas mãos e pés estão molhados. Os humanos usam apenas 10% do cérebro. Espero que seja apenas um mito. E aparentemente você usa quase 100% do cérebro todos os dias.
Este órgão está ativo o tempo todo, mesmo quando você está dormindo. Quando você está cochilando, seu córtex frontal, que é responsável pelos pensamentos complexos, e as áreas que ajudam você a sentir seus arredores, ainda estão trabalhando. Para algumas pessoas, o mundo é muito mais vibrante do que para outras. Por quê? Isso é realmente verdade. Existem 3 tipos de células cônicas nos olhos de uma pessoa comum. Esses cones ajudam a reconhecer as cores nos espectros azul, vermelho e verde. Graças a eles, a maioria das pessoas pode distinguir cerca de 1 milhão de tons diferentes. Mas as pessoas com tetracromacia têm 4 tipos de cones nos olhos. Esse recurso permite que enxerguem até 100 milhões de tons diferentes. Esta anomalia da visão é extremamente rara, e as mulheres a têm com mais frequência do que os homens. Mas você sabe a coisa mais engraçada sobre isso? A maioria das pessoas com tetracromacia nem percebe que vê o mundo de forma mais vibrante do que os demais. Às vezes você pode ouvir melhor depois de fechar os ouvidos. Bom, parece contraproducente, mas pode ser verdade? Na verdade, se você está em um lugar barulhento, por exemplo em uma boate ou em um show, deve fechar os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o trago, que é a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do seu canal auditivo, para dentro do ouvido. Então vire essa orelha para o seu amigo. Voilá! Você pode evitar espirrar. Oh, isso seria muito conveniente, mas talvez seja apenas um mito? É verdade. Se você não quiser espirrar, pressione a pele na ponte do nariz com os dedos. Quando faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alarme. Ele imediatamente freia todos os outros processos, incluindo o reflexo de espirros. Ok, você vai terminar aqueles 5 episódios da sua série favorita agora e recuperar o sono perdido mais tarde. Mas é possível? Infelizmente não. Você pode tentar alcançar o sono no fim de semana ou tirar muitos cochilos à tarde durante a semana, mas não vai ajudar. Seu corpo não funciona assim. Se você não dormiu o suficiente na noite anterior ou foi para a cama muito tarde, dormir até o meio-dia não vai salvar o dia. Pior ainda, dormir demais vai fazer você se sentir grogue. Algumas pessoas têm mais costelas do que outras. Será um mito? Não, é verdade. A maioria das pessoas tem 12 pares de costelas, o que resulta em 24 no total. Mas 1 em cada 200 pessoas tem uma 25ª costela. É chamada de cervical e se forma na base do pescoço, acima da clavícula. Pode crescer à esquerda, à direita ou até mesmo em ambos os lados do corpo. As pessoas que têm costelas extras provavelmente não sabem nada sobre essa modificação. Isso ocorre porque uma costela extra raramente se forma completamente e pode parecer um fio fino de tecido. Nesse caso, você não a verá nem mesmo em um raio-x. Você deve esperar pelo menos meia hora depois de comer para poder ir nadar. Bom, parece razoável, mas é verdade? Isso é apenas um mito. A ideia geral por trás dessa afirmação é que comer uma refeição grande faz com que seu sangue flua em direção ao estômago para ajudar no processo de digestão. Ao mesmo tempo, seus músculos não recebem sangue suficiente, o que leva a cãibras. Mas na realidade, nadar logo depois de ter comido algo não é nada perigoso. Seu sangue não é desviado o suficiente para causar problemas sérios. O ronco de algumas pessoas pode ser mais ruidoso do que um aparelho de cozinha em funcionamento. O que você acha disso? Em média, quando uma pessoa ronca, o som não fica mais alto do que 60 decibéis, o que é o mesmo volume que uma conversa regular. Mas às vezes o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis, e isso é tão barulhento quanto um processador de alimentos em funcionamento. Nem todas as pessoas têm pupilas redondas. Isso pode ser verdade? Sim, 2 a cada 10 mil pessoas têm uma pupila com formato incomum. Mais comumente se assemelha a um buraco da fechadura. Esse distúrbio ocular é chamado de coloboma. Curiosamente, algumas pessoas com essa condição não têm nenhum problema de visão.
Você está em uma feira de comida na Islândia quando vê algo pela primeira vez. Um pão vulcão. Você come uma fatia e, por incrível que pareça, o negócio tem um gosto ótimo. Desconfiada de como isso funciona, você dá uma olhada no processo de fabricação. Esta cozinha está estranha ou é impressão minha? O forno é a própria natureza, mais precisamente um campo de fontes termais. É melhor tomar cuidado para não se queimar com o vapor que brota do chão. Agora um padeiro islandês está mostrando sua receita tradicional de pão de centeio para você. Farinha de centeio, confere. Fermento, confere. Misture tudo e despeje em uma panela. Em seguida, é preciso cavar um buraco onde você colocará a panela para o pão assar. Você cava cerca de 40 centímetros até ver a água borbulhando no chão. Se quiser fazer como os moradores de lá, basta usar seu dedo para checar a temperatura da água. Credo, tá pelando. Na verdade, a terra é aquecida pela lava. A Islândia é uma das regiões mais vulcânicas do mundo, com mais de 30 vulcões ativos ao mesmo tempo. Depois de enterrar o pão na terra vulcânica, você o deixa lá e espera 24 horas até ficar pronto. No dia seguinte, o pão estará totalmente assado e super saboroso. Ah, e a melhor parte é que você acabou de participar de uma tradição antiga da Islândia. Os islandeses vêm fazendo isso desde os anos 1800. Vamos supor que hoje é seu primeiro dia de trabalho em um museu e que sua missão é limpar a máscara de Tutankhamon. Você pega seu material de limpeza e... Ah, não. Isso não pode estar acontecendo. Você acabou de quebrar a barba do Tutankhamon. Eu não desejaria essa tragédia nem para o meu pior inimigo. Essa história é verídica. Em 2014, um funcionário de um museu egípcio quebrou a barba da máscara do Tutankhamon e a colou, torcendo para que ninguém percebesse. Essa máscara foi descoberta em 1922 e é considerada um dos 10 símbolos da civilização humana. Ah, sabe a melhor parte dessa história? Os historiadores só descobriram a cola em 2016. Então, se você visitou o museu entre 2004 e 2016, deve ter visto a barba colada. Quando digo Saara, o que vem à sua mente? Um deserto infinito, né? Bem, de acordo com cientistas, o Saara nem sempre é um deserto. De vez em quando ele fica verdinho, mas você provavelmente não verá isso em vida. A cada 10 mil anos, o Saara passa por um período de umidade, quando a areia dá lugar a uma vegetação exuberante e a lagos brilhantes. Isso acontece por causa de uma inclinação no eixo da Terra, que afeta as configurações climáticas ao redor do globo. Já pensou na esfinge cercada por uma floresta? Seria impressionante. E por falar em Saara, digamos que você viajou para o ano 1800 a.C. Se chegar na hora certa, pode até ver a construção da famosa pirâmide negra na cidade de Dahshur. Estas são as famosas pirâmides de Gizé, mas serviram para uma proposta semelhante, abrigar sarcófagos. Em 1892, arqueólogos que estavam escavando essa região encontraram uma parte importante da pirâmide negra que estava perdida há séculos. O Ben-Ben era a ponta das pirâmides egípcias antigas. Ele era formado por um bloco sólido, geralmente feito de calcário. A maioria deles era coberta de ouro e refletia os primeiros raios do sol todos os dias. Alguém aí me empresta uma máquina do tempo, por favor? Sabe quando você come algo muito apimentado e suas bochechas ficam vermelhas? Ao que tudo indica, isso também acontece com os pássaros. Por exemplo, os canarinhos podem mudar de cor depois de comer pimenta. Essas aves têm um pigmento especial que permite que elas mudem de cor dependendo do que comem. Então, se um canário amarelo comer pimentas vermelhas, ele pode ficar alaranjado ou vermelho. As pedras conseguem se mover sozinhas pelo chão afora? Bem, você pode ter essa impressão se visitar o Racetrack Playa, na Califórnia. O lugar é um lago seco que abriga um dos fenômenos mais estranhos do mundo, as pedras que andam. São pedras de uns 300 quilos que se movem em linha reta, deixando um rastro de até 460 metros. Elas foram descobertas nos anos 1900 e até pouco tempo ninguém havia tido a sorte de presenciar os passeios delas. Foi só em 2014, após muita observação e pesquisa, que alguns cientistas desvendaram esse mistério. As pedras que andam surgiram por causa do equilíbrio perfeito entre vento, gelo e água. Quando chove, a água que cai sobre a terra se congela e forma uma camada de gelo. Se estiver ventando, as pedras são facilmente empurradas, passeando pelo lago seco. Mas ei, se algum dia você for visitar o Racetrack Playa, não incomode as pedras. Na costa ocidental da França, você encontrará um local perfeito para passar as férias, chamado Offray.
Ele atrai turistas que procuram paisagens cinematográficas e praias exuberantes. Mas não é só por isso. Lá, um fenômeno extraordinário acontece quando duas ondas com formatos diferentes batem uma na outra. Algo chamado cross-sea. É como se o mar se transformasse em um tabuleiro de xadrez gigante, dividido em centenas de quadradinhos. E não é uma ilusão de ótica. Isso só ocorre em locais onde águas de tipos diferentes se encontram. Se um turista viu um cross-sea em Ré, provavelmente houve uma tempestade em um mar diferente ali perto. Essa água de tempestade viaja com a ajuda das correntes e se encontra com a água de Ré, criando essas correntezas quadradas. Tirando essa ilha e Israel, não há nenhum outro lugar no mundo em que aconteça algo assim. O que vamos mostrar agora vai lhe dar arrepios ou fazer você se encantar. Eu diria que depende da hora do dia em que você verá este lugar. Perto da cidade de Gryfino, na Polônia, você encontrará uma paisagem inusitada, uma floresta de pinheiros, onde cada árvore tem base curvada. Se você for lá durante o dia, ficará fascinado pelas curvas de 90 graus das árvores. Dá até para usar os troncos como banquinho para fazer um piquenique. Mas visitar esse lugar à noite vai encher você de medo. Há uma camada fina de névoa pairando ao redor, fazendo a floresta parecer fantasmagórica. A ciência ainda não sabe explicar por que as árvores são assim. E aí, você visitaria esse lugar de dia ou de noite? Você saiu para acampar e de repente encontrou um grande nevoeiro. Isso pode acabar com suas fotos, mas você pode contar com uma coisa boa. Dias enevoados são perfeitos para um fenômeno chamado arco de névoa ou arco-íris branco. Ele ocorre por causa das inúmeras gotículas de água que fazem a névoa ser menor que 0,05 milímetros. Então, em vez de um arco-íris colorido, você vê um transparente, com bordas externas avermelhadas e bordas internas azuladas. Agora vamos supor que você está andando por aí em uma cidadezinha da Europa, apreciando os prédios antigos e um clima agradável de verão. Você sente fome e resolve digitar no Google Maps o nome de um restaurante que seu amigo indicou. Ele só fica a 10 minutos a pé dali. Você segue o pontinho azul do seu GPS e chega a seu destino com facilidade e rapidez. A tecnologia é uma maravilha, não é mesmo? Mas e se eu lhe dissesse que os Estados Unidos gastam mais de 2 milhões de dólares por dia para manter os satélites que fazem os GPS funcionarem? Pois é, esse é o preço. Para implementar isso, eles gastaram mais de 12 bilhões de dólares norte-americanos. Você já ouviu falar de uma coisa chamada bola de neve natural? Isso pode ser a prova de que a natureza é mesmo perfeita. Em 2016, as praias do Golfo de Ob, no nordeste da Sibéria, ficaram cheias de fileiras de bolas de neve gigantes. Bolas de 1 metro de diâmetro. Esse fenômeno raro e lindo acontece quando pequenos pedaços de gelo rolam movidos a ventos fortes e água. Quando mais adiante eles rolarem, mais gelo acumularão e mais gelo será polido. Aí eles acabam como bolas de neve gigantes e perfeitas. Elas já são deslumbrantes sozinhas. Agora imagine que maravilha quando estão juntas. Nos aeroportos geralmente pedem que você tire seu notebook da mochila e o coloque dentro de um cesto separado enquanto passa pela verificação de segurança. O notebook é denso e o raio-x não consegue ver através dele, o que permite que alguém esconda coisas perigosas nele. Se ele estiver fora e em um cesto separado, fica mais fácil para os escaneadores detectarem algum perigo iminente. Normalmente as mensagens que você envia usando o iMessage são azuis, mas veja só, desta vez estão verdes. Não precisa entrar em pânico, o usuário não te bloqueou ou fez qualquer coisa desse tipo. Isso significa apenas que você enviou uma mensagem de SMS e não uma iMessage. As iMessages só podem ser enviadas para quem tem um aparelho da Apple, então se o destinatário não tiver um, a mensagem ficará verde. Outro motivo que faz o celular optar por um SMS é quando o seu aparelho não está conectado à internet. As iMessages passam pela web, enquanto os SMS usam a rede telefônica. Os conectores que você coloca em seus aparelhos possuem pequenos anéis plásticos para separá-los em seções diferentes. Essas seções são chamadas de pinos e cada um serve para uma coisa diferente. Cada plug possui pelo menos um anel plástico porque precisa ser dividido em pelo menos 2 pinos. Um deles serve para eliminar qualquer interferência e o outro para carregar o sinal. Se, por exemplo, seu fone de ouvido tem um anel e 2 seções, é porque possui transmissão de sinal mono, ou seja, entrega o mesmo som para os 2 ouvidos. Se ele possui 2 anéis e 3 seções, uma delas serve para cancelar qualquer interferência, e as outras 2 são uma para cada ouvido.
3 anéis e 4 seções significam que você possui um kit, uma básica, uma para cada um dos ouvidos e a última é o pino do microfone. Aposto que você nunca percebeu, mas todos os cartões de crédito, não importa de que banco ou país sejam, são exatamente do mesmo tamanho. O primeiro foi emitido em 1958 pelo Bank of America e depois um padrão internacional foi estabelecido para que todos os países seguissem. O padrão dita tanto as proporções quanto a espessura. Os apitos funcionam perfeitamente mesmo se não tiverem aquela bolinha dentro. Ainda assim eles têm. Isso porque, apesar de haver som sem ela, o barulho criado é muito grave e não é intenso o suficiente. Quando você sopra, a bolinha começa a se mexer lá dentro, criando tons diferentes e tornando o barulho mais notável. O jeans possui rebites metálicos desde que foi inventado. Jacob Davis, o homem que fabricou a primeira calça jeans, pregou rebites de cobre nos pontos onde ela fica mais suscetível a rasgar para fortalecer a costura. Hoje eles servem mais como itens decorativos, pois já são considerados parte da peça. A bola de basquete possui bolinhas em sua superfície que servem como pontos de fricção. É importante que ela não escorregue das mãos dos jogadores. Houve uma época em que se jogava basquete com uma bola de futebol. O piso era muito escorregadio e impossível jogar, pois era preciso tomar muito cuidado para manter a bola no lugar. Então foi preciso mudar o design dela. Quanto mais pontos de contato qualquer objeto possui com a superfície, maior a fricção, então há menos chances de ela escorregar sobre a superfície. Foi por isso que a bola ganhou esses pontinhos. Os furos que os cabos das panelas possuem não servem só para que você possa pendurá-las na parede. Também é possível apoiar conchas lá enquanto prepara a refeição. Ela ficará acima da panela e o molho não vai espirrar no fogão. Apenas lembre de retirar o excesso de molho ou de comida antes, para que não escorra para o cabo da concha. Enquanto você tira tudo da máquina de lavar louças, seus recipientes plásticos acabam molhando de novo. Parece que eles nunca secam, e isso é verdade. A culpa disso é o material. Os pratos aquecem e resfriam lentamente. E aí a água que sobra evapora e seca rapidinho. Quando você tira os recipientes de plástico de lá, eles resfriam rápido demais. Então a água não seca da superfície e continua lá. Outra fonte de água acumulada são as xícaras viradas de cabeça para baixo. Mas você já percebeu que algumas possuem o fundo côncavo? Elas não acumulam água dentro da lava-louça. Dê uma olhada no papel alumínio. Um lado é sempre brilhante, enquanto o outro é opaco. Durante a produção desse material, ele é achatado com prensas. E é tão fino que acaba rasgando, então são usadas 2 folhas por vez. Aí os lados que ficam virados para a prensa permanecem brilhantes, enquanto os do meio ficam opacos. Nós vemos toda hora as letrinhas AM e PM nos relógios. Elas vêm do latim, que ainda é usado para muitas outras abreviações. O AM significa ante meridiem, ou antes do meio-dia, e o PM significa post meridiem, ou seja, após o meio-dia. O mesmo se aplica a Libra, abreviada como LB, por causa da frase latina Libra Pondo. A maioria dos assentos dos cinemas é vermelha, e o motivo não é uma melhor visibilidade, e sim o contrário. À meia-luz, o vermelho é a primeira cor que desbota diante de nossos olhos, e é exatamente isso que queremos nesse ambiente, não ver nada além da tela. Outra coisa, os cinemas foram inspirados nas sofisticadas casas de ópera italianas, que também tinham assentos vermelhos. Você já se perguntou por que tantos personagens da Disney usam luvas brancas? Bem, na época em que as animações eram em preto e branco, colocar luvas brancas nos personagens era uma forma de fazer as mãos se destacarem do resto do corpo. Depois a animação evoluiu, mas as luvas permaneceram como parte da tradição da Disney. Há outros motivos também. Mãos humanas tornam mais humanizados e familiares os personagens animais. Além disso, aquelas luvas são muito mais fáceis de animar, o que acelera o processo. Os gatos têm o hábito de esfregar seus corpos contra os nossos. Mas você sabe por que eles fazem isso? É assim que o felino transmite o cheiro dele para nós, demarcando o território e mostrando para todos quem é o humano dele. Isso também é um sinal de afeto. Quando um faz isso, ele mostra que a pessoa faz parte do círculo de confiança dele. Você já se perguntou por que é tão difícil matar um mosquito? Bem, para eles somos como bichos preguiça. É que eles enxergam as coisas em câmera lenta comparado a nós.
Cada espécie possui sua própria percepção de velocidade. Aquela com que enxergamos será 2 vezes mais veloz para uma tartaruga e 4 vezes mais lenta para um mosquito. Ligue um vídeo em velocidade 0,25 e imagine alguém se aproximando de você nesse ritmo. Bem, é assim que os mosquitos nos enxergam. Então, sim, há tempo de sobra para escapar. As placas de sinalização de trânsito possuem diferentes formatos e cores para enviar diferentes sinais para o cérebro. Os formatos ovais são mais amistosos, os quadrados são muito familiares e seguros, então geralmente são regulatórios. Já os triangulares refletem instabilidade, sendo comumente usados em placas de alerta. E tem a placa de pare, que possui um formato especial de octógono, o mais inusitado e desconfortante de todos. Ele serve para chamar a atenção. Pintada de vermelho, ela se destaca entre as demais, e é exatamente disso que precisamos. Algumas calçadas possuem pequenas placas com bolinhas na superfície. Não prestamos muita atenção, mas elas são muito importantes para quem tem problemas de visão, pois sinalizam um declive que leva a uma passagem de pedestres. Há vários desenhos nela que sinalizam coisas diferentes. As notas escolares dos Estados Unidos são letras, e não números. A, B, C, D e F. Mas cadê o E? O sistema moderno de avaliação foi criado em 1897. No começo eram usadas letras de A a E. A significava excelente, B era bom, a C representava razoável e a D indicava passou. Abaixo disso havia a E, ou reprovado, que era confundida com o oposto, excelente. Aí, pouco depois, isso mudou. O F de falhou faz muito mais sentido.